Glória a Deus, né? Nós estamos voltando aqui a dar continuação do ensinamento da Escola Bíblica Dominical, a lição 3, dom de revelação, né? Nós já falamos que a revelação, as divinas revelações, ela flui, né, por intermédio do dom da palavra da sabedoria, sim, mas também ela flui por intermédio da palavra da ciência, né, irmãos? Então nós vamos estar aqui lendo aqui a lição, a palavra da ciência, o que é? Esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto dos resultados da iluminação de Deus acerca da revelação dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos, circunstâncias ocultas. Então, entenda uma coisa aqui, o dom da ciência, ele flui na vida de um pregador também, tá, irmãos? Um pregador que prega debaixo de divina revelação, tá, irmãos? E isto acontece muitas das vezes na vida de quem está transmitindo a palavra de Deus. E quando eu falo o dom de Deus fluindo na vida da pessoa, eu não estou dizendo aqui que é aquele esboço que é preparado para um sermão. Eu não estou dizendo aqui que é aquilo que a pessoa estuda antes de pregar a palavra de Deus. Não é isto. De maneira alguma, irmãos, mas é aquilo que vem de Deus, é aquilo que o próprio Espírito Santo de Deus vem e revela ao pregador a mensagem que vai ser pregada. O próprio Espírito Santo revela ao pregador, né, a interpretação do texto em que ele está ali ministrando, irmãos. E quando isto acontece, é porque tem alguém lá na igreja que será edificado. Tem alguém sentado lá no banco que, de repente, através da palavra que está sendo revelada para o pregador, a vida daquela pessoa está sendo revelada, irmãos. O problema daquela pessoa está sendo exposto diante da pregação do pregador, ou muitas das vezes, né, resposta de Deus vem por intermédio da revelação de Deus que o Senhor dá ao pregador, que adquiriu, que recebeu este dom precioso, né, que é o dom da palavra da ciência. Tá, irmãos? Então, o dom da ciência, quem recebeu, nele flui as revelações divinas do Espírito Santo de Deus. Uma outra forma também que a palavra, que quem recebeu o dom da ciência, né, entendeu? É utilizado, é usado na obra de Deus, né? É que é aquela capacidade do quê? De saber coisas que estão ocultas, mas uma capacidade vinda do Espírito Santo de Deus, uma capacidade sobrenatural, não é humana, é sobrenatural. É quando a pessoa não sabe, quando a pessoa não tem noção, mas o Espírito de Deus revela as coisas. O Espírito Santo de Deus, ele mostra o que está acontecendo. O Espírito Santo mostra o que aconteceu. O Espírito Santo mostra o que vai acontecer. Então, quem recebeu o dom da palavra da ciência, as revelações divinas flui sobre a vida dessa pessoa, né? Mostrando o que, pastor? Coisas que estão ocultas, né, irmãos? Através da revelação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Nós estamos aqui sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos tribais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana,
O dom de Deus não foi dado para satisfazer a manifestação sobrenatural deste dom. Este dom tem finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então entenda aqui, irmãos, né? O dom de revelação, ele vem para quê? Para que desmascarar, irmãos, o engano do adversário, né, irmãos? Porque o inimigo às vezes vem enganando. Aí você vai até lembrar, de repente, de uma pessoa que chegou até você e essa pessoa veio com uma história contada por ela. E de repente ela contou essa história tão bem que conseguiu lhe enganar, né, irmãos? Que conseguiu lhe enganar. Mas por intermédio do dom da revelação, irmão, né? O dom da revelação, este engano é desmascarado porque Deus revela aquilo que está oculto. Eu me recordo uma vez, já faz tempo isso daí, né? E como nós estamos aqui neste assunto, eu me lembro uma vez que um pregador foi pregar na igreja, que eu estava ali como presbítero na época, né? Embora nós ficamos como presbítero na casa do Senhor muitos anos, né, irmãos? Muitos anos como presbítero na casa do Senhor. E eu estava ali no púlpito e aparece um camarada pregador e na mesma hora que ele passou perto de mim, nós estávamos em oração na época, e o Senhor falou comigo e falou assim: olha, ele tem que se consertar. E na mesma hora eu falei com o pastor: pastor, quem vai pregar, quem é ele? Olha, meu espírito não identificou muito, né, com ele não. E o pastor disse: não, mas o César foi a fulano de tal que pegou, indicou, e o pregador pregou muito, irmãos, né? Pregou muito mesmo. E as palavras que trouxe, mexeu, né, com os ouvintes, né? Os irmãos ali estava, os irmãos estavam ali envolvidos pela alegria de Deus, né, através da mensagem, né? E tem pessoas que têm, né, essa técnica, né, irmão? Não vou dizer que é nem dom, é técnica, né? Entendeu? E aí, ao acabar a mensagem, depois eu disse, né, olha, tem alguma coisa errada. E o pastor, na época, né, irmãos, ele disse para mim: César, fulano está pensando em fazer uma campanha aqui. Eu disse: olha, pastor, dê cuidado, tá, pastor? Porque nós estamos aqui para aconselhar, né, irmãos, né? Eu falei: cuidado, que eu não senti firmeza nele. Eu acho que ele está querendo, né, levar a obra de Deus para o lado financeiro, está com a vida errada. E o pastor seguiu a orientação, porque a função de um amigo, de um presbítero, de um homem de ministério, é de só ajudar, né, irmão? Não é de tomar decisões, mas de ajudar, de aconselhar. E eu disse isso, e o pastor, na mesma hora, ele falou: César, então eu vou cancelar com ele. Eu falei: tá bom. E o pastor cancelou e passou uma semana. De repente, o zap do pastor, né, veio uma mensagem em áudio e uma pessoa da cidade da onde esse camarada veio falando acerca dele, que ele saiu de lá desconcertado, que ele abandonou a mulher, que ele saiu com uma outra mulher e está fazendo a obra, né, pregando o evangelho por aí, né, irmãos, na cidade por aí. E a mesma hora veio, né, entendeu? O pastor me ligou e disse: olha, César, estava acontecendo isso mesmo, ele precisava se consertar. Então, irmãos, entendam uma coisa: por que que serve as revelações de Deus?
para que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela venha continuar sendo preservada, irmãos, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo ela venha continuar servindo a Deus na verdade, irmãos. Entendeu, irmãos? Então, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, por intermédio das revelações, vem para poder o que? Guardar a igreja, para preservar a igreja, para que a igreja não venha a ser enganada, tá, irmãos, né? E o Espírito de Deus, ele revela mesmo, irmãos. Ele revela coisas que está oculta, coisas que está escondido, e é através do dom, né, irmão, da ciência. A palavra da ciência vem a revelação. Nós temos aqui também, né, exemplos bíblicos aqui, né, da palavra da ciência. Isso no Antigo Testamento, né? Nós vamos ver aqui ao profeta Eliseu foram revelados ao plano de guerra do rei da Síria, quando o rei da Síria pensou em atacar o exército de Israel, surpreendido em determinado lugar. O profeta alertou ao rei de Israel sobre os planos inimigos, né? Segundo Reis, capítulo 6, verso 8, 12. Outros exemplos foi a revelação de Daniel acerca do Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundial ao profeta. Né? Então a gente vê aqui que o dom da ciência, onde a revelação de Deus ela flui, né, irmãos? A Bíblia fala ciência, e se nós formos comparar o cientista, ele é um homem que descobre as coisas, né? O cientista, ele é aquela pessoa que está sempre inventando coisas, quer dizer, descobrindo coisas, né? Que ninguém sabe, que ninguém nunca fez. Então, a palavra da ciência, irmãos, né? É um dom de Deus aonde a pessoa descobre coisas que Deus vê, que muitos não vê, mas só o Senhor vê, porque nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. E lá no Antigo Testamento, né, este dom, ele estava ligado com o ministério profético. Ou seja, há muitos profetas lá no Antigo Testamento que eram usados também no dom da revelação, né, irmãos? Então nós vemos aqui que o comentarista ele citou aqui um texto que aconteceu aqui, segundo Reis, capítulo 6, verso 8 e 12, que vai falar acerca do rei da Síria, irmãos, que estava armando emboscada para quê? Para poder, né, contra o povo de Israel. Mas, quando ele armava a emboscada, o Espírito Santo, através do dom da revelação, revelava ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu falava com o rei, e o rei já mudava, né, o seu rumo, ou seja, né, aquela emboscada que o rei da Síria estava armando não dava certo, porque Deus estava revelando tudo para o seu profeta, irmão, né? Para o profeta de Deus chamado Eliseu. Então nós vemos que a revelação, irmão, né? Ela é de muita importância. Para quê? Para que as obras do adversário, né, as emboscadas do inimigo venham a cair por terra, né? Quando é exposto diante dos homens de Deus, das mulheres de Deus, por divina revelação. Né, irmãos? Aí o rei da Síria, é interessante que o rei da Síria, ele descobriu, né, que quem estava falando era o profeta, né, irmãos? Ele poderia até pensar que havia alguém que estava ali dedurando, havia alguém que estava ali, né, que não era de confiança no meio deles, mas na realidade não foi revelação feito por homem. Não foi ninguém da Síria ou pessoas que eram chegados ali do rei da Síria, que foram até Eliseu para poder falar no ouvido de Eliseu. Não foi o homem, mas foi o próprio Deus.
o próprio Espírito Santo que estava falando com Eliseu acerca da emboscada. Então entenda uma coisa, né? A palavra da ciência, o dom da palavra da ciência, flui revelações divinas do Espírito Santo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Nós vemos também no Novo Testamento, né, o dom da ciência em ação na vida de Pedro, né, aonde Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Isso foi muito interessante, muito importante, né, sabendo que o nosso Deus é um Deus que vê todas as coisas e nada fica oculto diante dos olhos do Senhor, e ele revela, né, os teus mistérios, irmãos, né, aos teus profetas, né, aqueles que ele dá dons, né, do Espírito Santo, né, louvado seja Deus. Está em Atos capítulo 5, verso 1 a 11, onde conta-se um fato em que um homem chamado Ananias, né, a sua esposa chamada Safira, eles venderam terreno, mas combinaram entre si para poder contar uma mentira aos apóstolos, ao apóstolo Pedro, aos apóstolos ali, né, irmãos? Eles combinaram entre os dois. Na realidade, eles não precisavam fazer isto, eles não precisavam ir lá e vender o seu terreno para poder colocar o dinheiro nos pés dos apóstolos, não, eles não precisavam, mas eles quiseram fazer isto. Talvez eles fizeram isto para poder se aparecer, eu não sei, mas na realidade eles foram com mentira. Eles foram com mentira. E eles combinaram entre si, depois você vai ler lá no texto, entre si para os dois falarem a mesma coisa. Foram combinados. É interessante que o apóstolo Pedro não sabia desta conversa que os dois tiveram. Pedro não sabia. Pedro não sabia o combinado, mas quando eles chegaram ali mentindo aos pés dos apóstolos, Pedro, o Espírito Santo, revelou a Pedro a verdade. O Espírito Santo revelou a Pedro a verdade e houve uma consequência de morte. E depois veio, né, veio um, depois veio o outro, e quando contou a mesma mentira, houve a mesma consequência, porque foi revelado pelo Espírito Santo. Então, as revelações divinas, elas são de Deus, e elas estão entre a igreja do Senhor Jesus, ou seja, as revelações de Deus estão na vida de quem serve a Deus, irmãos, né? De quem recebeu este dom, irmãos, né? Nós temos pessoas que são usadas no dom de revelação. Não podemos, irmãos, de maneira nenhuma menosprezar as revelações de Deus. Por quê, pastor? Porque as revelações de Deus, ela desfaz o engano. O adversário, ele é desmascarado através das revelações de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre, né? Não adianta enganar a Deus, né? Então, o que eu quero aqui dizer é que por intermédio, né, desses três dons que nós vamos estar aqui falando, um agora, o último, desses dois dons que nós já falamos, que é o dom da palavra da sabedoria e agora o dom da palavra da ciência, a revelação divina ela flui, né, na vida de pessoas que têm esse dom. Qual é o outro dom, pastor? É o dom de discernimento, porque discernimento também é revelação de Deus, né, irmãos? Mas é uma revelação de Deus, né, diferente, irmãos, né, porque revela, né, quem é que está usando a pessoa, qual é o espírito que está atuando na vida daquela pessoa, né? É de importância grandiosa, né? Pessoas que lideram o povo, pessoas que lideram departamento, pessoas que estão de frente de trabalho de libertação, procurar, buscar, né,
receber o dom de discernimento de espírito, né, irmãos? Aonde ele vai receber revelações de Deus para ver quem é que está sendo usado por Deus e quem é que não está sendo usado por Deus. Porque o homem, ele faz muitas coisas. O homem, ele fala muitas coisas. O homem, ele faz muitas coisas. Mas entenda uma coisa: o homem está sempre sendo usado por alguém. Pode acontecer de uma pessoa estar sendo usado, né, por Deus para poder realizar algo. Pode acontecer de uma pessoa estar sendo usada pelo espírito maligno para poder trazer engano. Pode acontecer da pessoa estar sendo induzido pelo seu eu-centrismo, pela sua vontade humana também para poder realizar e falar algo. Mas quem tem discernimento de Deus descobre quem é que está por trás de tudo. Tá, irmãos? É por isso que é necessário buscar o dom de discernimento, né? Eu me lembro uma vez, eu era novo ainda, nós não éramos nem obreiro, né? Eu estava num trabalho de evangelismo, né? Eu gostava muito de evangelizar. Era novo convertido de 2 anos, né? Ainda bem novo convertido, de 2 anos de crente. E evangelizávamos ali, mas tinha uma casa. E nessa casa, né, de oração, a gente reunia todas as segunda-feira e começava a orar ali. E havia pessoas que gostavam de buscar a Deus ali e consagrava a sua vida ali. E de repente entra uma mulher, uma jovem, né, falando que entregando algo, né, para os irmãos ali, mas entregando algo querendo envergonhar, porque estava falando acerca de pecado que estava ali, né, tentando acusar pessoas ali. E todo mundo, todos ficaram com a mão no rosto, inclusive eu também. E ela disse assim: é você que está com a mão no rosto. Eu tirei a mão do rosto. Muitos irmãos tiraram a mão do rosto, mas ela se levantou, né? Aquela moça estava se levantando contra uma missionária que estava ali, uma mulher de Deus que estava ali. Mas ao mesmo tempo, irmãos, fluiu-se ali no nosso meio o dom de discernimento de espírito. E foi descoberto através do dom de discernimento que quem estava usando para acusar aquela irmã, que é uma mulher de Deus, uma santa mulher de Deus, que era o espírito maligno. E na mesma hora o espírito maligno se manifestou, irmão, né? E foi expulso ali daquele lugar. Cuidado, cuidado, irmãos. Porque muitas das vezes a gente acha que é Deus que está usando, não é Deus. Pode acontecer de Deus usar, pode acontecer de a pessoa falar por si mesmo, mas pode acontecer também do inimigo infiltrar, irmão, para poder enganar pessoas, tá, irmãos? Mas é necessário nós buscarmos o dom de discernimento de espírito, né? Louvado seja Deus. Vamos ali ler aqui. Glória a Deus. O dom de discernimento, os espíritos, é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Olha o que eu falei. De acordo com o termo grego diakísis, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdade, fonte dos motivos. Stanley Ortel afirma que este dom envolve uma percepção cuja preocupação é proteger-nos do ataque de Satanás e dos espíritos malignos. É uma verdade, é uma proteção, né, irmãos? Porque se o inimigo não for descoberto, ele entra e faz arruaça, engana vidas, tira vidas da presença do Senhor, né? Então Deus ele tem dado esse dom para quê? Para poder preservar a igreja, tá, irmãos? Preservar a igreja na onde, pastor?
preservar a igreja na verdade, nos caminhos do Senhor, né? Louvado seja Deus. As fontes da manifestação espiritual. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens da manifestação espiritual no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir. Os espíritos têm um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação, segundo nos ensina o pastor Stefan Ângelo. O discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros, né, irmãos? Não é um dom para julgar. É um dom para desmascarar, para preservar, tá, irmãos? Conforme nós falamos aqui. Olha só, um texto na Bíblia, né? E nós vamos encerrar já. Um texto na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele estava em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo estava em Cesareia de Filipos, ali pregando a palavra de Deus. Estava ele, estava Silas também, né? Pregando a palavra. E uma moça, já há mais de um dia, né? Mais de uma vez, né? Estava sempre se apresentando a eles, passando por eles, e dizia que eles eram homens de Deus enviados por Deus. Ela estava falando uma verdade? Estava. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo não olhou para a verdade que ela estava falando. Mas Paulo, por através do dom de discernimento, foi revelado a Paulo que a fonte de quem estava usando aquela pessoa era um espírito maligno. Estava falando a verdade? Estava, mas não era Deus que estava usando, era um espírito de adivinhação. E Paulo foi e repreendeu aquela moça. E o espírito maligno expulsou aquele espírito maligno, e o espírito maligno foi embora, saiu da vida daquela moça. Sabe a minha orientação aqui? Que quando o inimigo ele quer fazer alguma gracinha, quer enganar, irmãos, ele não vem de maneira alguma te defamando, não vem, né, de maneira alguma, né, se levantando contra você. Não, irmãos. Ele vem às vezes dando tapinha nas costas. Ele vem às vezes elogiando, usando pessoas para poder te elogiar. Mas cuidado. Tenha discernimento de espírito, tá, irmão? Busque o dom de discernimento, para que nós não viemos ser enganados, tá, irmãos? Pelas artimanhas do adversário. Que Deus abençoe a todos. Amém.